nós estamos chegando ao final. Mas não é só o final do livro de Apocalipse. Nós estamos chegando ao final. Lá em Mateus 24:14 diz assim, que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, povos, tribos e línguas. Então virá o fim. Esses dois últimos capítulos de Apocalipse, esse tempo agora, capítulo 20, 19, 20, e que nós estamos já estudando, e se você ainda não assistiu os estudos passados, você pode entrar lá no YouTube, e lá na página nossa você tem todos os estudos de Apocalipse, estudos de Segunda Vinda de Cristo, sobre Efésios, sobre Filipenses. Desde o início da pandemia, a gente já estudou aqui esses livros, esses textos todos, não é? E agora nós estamos chegando ao final, ao ápice, àquilo que nós clamamos, Maranata, né? Aquilo que nós clamamos como os apóstolos clamaram, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Será esse o tempo que restaures o reino? Será esse o tempo que o Senhor vai colocar os pingos nos is? Então, esses últimos capítulos agora de Apocalipse estavam exatamente falando desse fim. Mas esse não é um fim e aí acabou. Não. É um fim e um começo. É um fim e um começo. É exatamente isso que nós vamos ler aqui agora no capítulo 21 de Apocalipse. É para a gente ler esses textos agora, eu diria, com fogos de artifícios, né? É para a gente ler esse texto com músicas, com hinos de vitória, de louvor, de gratidão, né? Porque seja lá quais forem as angústias, as lutas, as dores, os choros, os lamentos, as pragas, as tribulações, as grandes, as pequenas, que nós tenhamos passado ou que venhamos a passar, uma hora tudo vai passar. E nós estaremos para sempre com aquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós vamos ler agora aqui em Apocalipse capítulo 21. E eu queria que você lesse comigo. E antes de mais nada, só para aguçar a tua memória, no capítulo 20 tem o juízo de Deus. No capítulo 20 tem o juízo de Deus. Aqui no capítulo 20 já tem lá a besta, o falso profeta, Satanás, a morte, o inferno, tudo é lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E é instaurado o grande trono branco, que é o trono do juízo, vai julgar os ímpios, né? E a gente, só para você pegar alinhada comigo. Pega comigo. Versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Versículo 11 do capítulo 20. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Termina assim o capítulo 20. Vimos isso semana passada. Tem o livro da vida e tem outros livros. Tem o livro da vida e tem outros livros. E é bom a gente perceber isso, porque um é o livro em que diz quem é de Jesus, quem entregou sua vida a Cristo, quem foi, quem. Nesse que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tá, ele passa a ser escrito no livro da vida. No dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, ele está lá, no livro da vida está entregue, está escrito. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, está lá, vai para o livro da vida. E aí foram abertos livros, muitos livros.
inclusive vai ser aberto o livro da vida. Para que foi ali abrir o livro da vida? Para saber se o nome está lá. Se o teu nome está lá, se o nome está lá, show. Se o teu nome não está lá, geme. Trono branco, julgamento. Um por um, segundo as suas obras. Um por um. Então termina o capítulo 20 de uma maneira assim. Aqueles que andaram e clamaram e viveram sem Cristo e desobedeceram, enfim. Esses foram também lançados no lago que arde com fogo e saber a segunda morte. Assim termina o capítulo 20. Mas no capítulo 21, olha como é que começa. Diz assim: vi, disse João, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por isso que estamos chegando ao fim. Mas o fim é o começo. O fim é o começo. Nós cristãos temos uns negócios maravilhosos. Quando para as pessoas acham, agora é o fim, vai morrer. A morte para nós não é o fim. O fim é o braço do Pai. O fim é chegar diante do trono. O fim é estar com Cristo. Então, o que é fim, para nós, é um maravilhoso começo. Para nós é um maravilhoso começo. Estamos chegando. Quando é que o fim vem? O fim vem. Mas quando o fim vier, para aqueles que são de Cristo, é um maravilhoso começo. Por isso que está dizendo, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João escreve isso, interessante que Pedro, na segunda carta de Pedro, se você tiver, bota o dedinho, deixa o dedinho aí, e vai lá na segunda carta de Pedro, volte um pouquinho na sua Bíblia, vai lá na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 3, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, olha só o que ele diz. Versículo 13. Isso, versículo 13. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Em outras palavras, quando Apocalipse, e quando João escreve em Apocalipse, ele escreve e está em plena consonância com aquilo que Pedro também escreve. Novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o que nós temos hoje, esse céu bonito, essa terra, essa planta, tudo. Pedro diz que aquilo que pode pegar fogo, aquilo que é abrasado, aquilo que pode derreter, vai ser derretido. Isso significa que aquele carrão que você tem vai ser derretido, a casa que você tem vai derreter, a tua igreja de mármore vai derreter, vai derreter. Vai ser purificado. Não é? Vai ser um negócio. Novos céus, nova terra. É um novo começo. É assim que João está descrevendo esse começo, que é para nós um mistério maravilhoso, mas é a nossa esperança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João descreve um pouquinho daquilo que Deus tem preparado. João descreve para nós aqui. E a nossa imaginação voa naquilo que João descreve. E naquilo que os apóstolos escrevem, naquilo que os profetas escreveram. Daquilo que Deus tem preparado. Que coisa maravilhosa, onde o sonho não tem limite. Onde nós seremos em Deus. Nós poderemos conhecer o que Deus conhece e o que Deus é. Nós seremos semelhantes a Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Já pensou? Que coisa maravilhosa, fantástica que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a esperança do crente.
E isso tem a ver com fé. E é o fato de você crer na palavra que faz você agir hoje, vivendo nesse primeiro céu, nessa primeira terra, na expectativa daquilo que Deus vai fazer. E nós não vivemos segundo o padrão desta terra. Nós temos que viver com o padrão daquela, da nova, da celestial, da pátria eterna em Cristo Jesus. O modelo está lá. O modelo é lá. Acho que é por isso que Paulo escreve que a gente deve olhar para as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, porque a nossa vida está lá, buscar as coisas lá do alto. Nós somos dele, nossa pátria não é aqui, nossa herança não é aqui. Nós buscamos algo novo, que virá. E aqui é a descrição que João faz daquilo que ele viu. E o que ele vê? Então, primeira coisa, novos céus e nova terra. E aí, ele vai fazer uma descrição da igreja, do corpo, da Jerusalém celestial, do casamento, da união entre Cristo e a igreja, das bodas. E ele fala isso de uma maneira figurada. Olha o que ele escreve. Vi também a cidade santa. Versículo 2, capítulo 21. Vírgula. Essa cidade santa, a nova Jerusalém. Não é a Jerusalém que está lá na Judéia. Tem muita gente que gosta de Jerusalém, historicamente. Vai lá, que isso, aquilo outro. Não é essa Jerusalém. Essa Jerusalém é até talvez um modelo, uma figura. Mas é uma nova Jerusalém. Não aquela corrompida, mexida que crucificou o nosso Senhor Jesus. Não. Nem essa que hoje tem. Uma nova Jerusalém. Jerusalém que é uma figura de linguagem. Né? É morada, lugar de paz, onde vamos estar para sempre com Ele. Então o nome é usado. A nova Jerusalém não é a da terra, porque ela diz assim, ó, essa nova Jerusalém descia do céu. Preste bem atenção. Então não pensa na Jerusalém lá, hoje, Judéia, na terra, nessa terra. É uma nova Jerusalém, que vem da parte de Deus, ataviada como noiva. Então, essa Jerusalém, ela também é uma figura da própria igreja, que subiu para encontrar com Cristo, que encontrou com Cristo nos ares, é chamado isso de arrebatamento. Porque quando Cristo vier, meus amados irmãos, quando tocar a trombeta, quando o Senhor Jesus romper, né? Quando ele romper isso, o que vai acontecer? Quando os olhos, todo mundo vai orar e vai dizer, é ele. Muitos vão dar realmente muitas glórias, né? Muitos. Eu espero que você faça parte. É o que nos resta e é o que temos de melhor. É o que Deus tem preparado. E aí a noiva sobe e agora João está vendo que essa nova Jerusalém, ela desce. Ele chama isso de nova Jerusalém, chama isso de ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz dizendo, vinda do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, é uma descrição do que nos aguarda, isto é, o que a igreja é. Nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Eu sou templo, você é templo do Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é selado com o Santo Espírito. É aquilo que nós chamamos de batismo. Ele nos batizou no seu Santo Espírito. Nós somos selados, marcados. Nós somos agora a habitação do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Hoje, você é templo do Espírito Santo. Mas hoje, eu e você somos parte desse imenso corpo. Não é? Aqui é quando esse corpo, esse ajuntamento pleno, quando a igreja, a noiva, toda preparada, toda pronta. O que diz o texto? Aí compara-se Jerusalém, a que desce do céu, não a Jerusalém da terra, mas a que desce do céu. Preparada, adornada. E aí diz o texto, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso é descrição maravilhosa da presença
se eu posso usar isso, mas da presença palpável, sensível, vou usar um termo não muito oportuno, física, se é o que eu posso usar, por favor. E quando eu falo de física é porque a presença de Deus será marcante em todos e sobre todos e para todos. Deus estará com eles. Nós, a igreja, é o tabernáculo, é o templo que ele está construindo. Por isso que a segunda casa é maior. Por isso que a casa que ele está construindo agora não é um templo que vai ser construído na Jerusalém física, mas é o templo que o Senhor está construindo hoje em cada um das pedras espalhadas pelo mundo inteiro. Haverá pedras vivas que virão de todas as nações, povos, tribos e línguas para compor essa grande Jerusalém celestial, esse povo de Deus, essa igreja bendita que desce e é a essência, Deus em nós. Paulo em Coríntios fala exatamente dizendo que quando todas as coisas estiverem sujeitas ao poder do Senhor Jesus, capítulo 15 de Coríntios, quando tudo estiver debaixo do poder de Jesus, Jesus mesmo vai se sujeitar àquele que tudo sujeitou a ele. Isto é, Jesus mesmo vai colocar isso diante do Pai. E aí diz o texto lá de Paulo aos Coríntios, para que Deus seja tudo em todos. Essa é uma da descrição mais impressionante de céu. Deus, tudo em todos. Eu e você, que haveremos de ver a Jesus como ele é, seremos transformados à imagem de Jesus. E em Cristo Jesus, Deus em nós fazendo parte da divindade. Deus, eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará com eles. E o Deus, nosso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que criou o paraíso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que te criou, o Deus que me criou, e o Deus que viu o que você passa, o que você sofre, o que você angustia, aquilo que você vê nos apertos, as suas provas de fé. Eu fico imaginando naquele dia que Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Eu fico imaginando quando Jesus falou isso para Pedro, pertinho da morte de Jesus, você lembra? Pedro estava todo assim, mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos te neguem, eu não, nunca te negarei. E Jesus vai dizer para ele assim, o galo não canta se você não me negar. E aí mais Jesus vai dizer para Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Eu faço uma ligação com essa peneira, a mesma peneira que o Satanás fez com Jó. Ah, é porque o Senhor é bom demais para ele, o Senhor protege ele, o Senhor dá riqueza para ele, porque o Senhor é bom demais, por isso que ele te adora, por isso que ele é joinha. Deixa eu tirar tudo dele que ele vai te negar. E Deus fala, pode tocar. A história de Jó. Só que Satanás não faz isso só com Jó. Satanás fez isso com Pedro. E pediu Pedro para peneirar. Ah, me entrega esse garoto na minha mão, esse aí falador aí. Vamos ver se ele não vai negar teu nome. Vamos ver se ele não vai descrer. Vamos. Jesus disse que Pedro foi requerido. E você pensa que é só com Pedro ou só com Jó? Não, muitas vezes eu sou, você é. Quantas vezes você já teve que botar sua fé à prova? Quantas vezes? E se não foi, querido, te prepara. Porque o Satanás, o nosso adversário, que vai ser lançado no lago de fogo, ainda não foi. E ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Para passar pelo crivo, para passar pela peneira. Se você persevera em Cristo Jesus, se você continua fiel em Cristo Jesus, se você ama o Senhor em Cristo Jesus, se você assim o faz, bem-aventurado. Perseverança. Seja lá quais forem as dores, as lutas, as angústias, pode ser uma prova na sua fé, pode ser uma prova na questão de saúde, pode ser uma prova na questão de sustento, pode ser tanta coisa. Doenças, pragas, Covid, falta de Covid. Tem tanta coisa. Mas quando o Senhor Jesus,
Quando isso acontecer, diz o texto, versículo 4, olha que coisa linda. E o Pai, que vai ser um em todos, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já pensou? Todas as razões de tristeza sua, todas as razões de angústia, de sofrimento, todas as lágrimas de vergonha e dor que você tenha derramado, Ele vai enxugar. Ele vai enxugar. Tenho para mim aqui que uma das lágrimas que Ele vai enxugar é a lágrima do crente, que ao deparar com o fato da vinda de Jesus, vai ter um misto de alegria, porque vamos para sempre com Ele, mas também vai ter um misto de choro e de dor. Quanto tempo eu perdi, quanto dinheiro eu joguei fora, quanta besteira eu fiz. Eu podia ter ajudado, pregado o evangelho, podia ter falado para o meu vizinho, para o meu familiar. Eu podia ter pregado mais um pouco e ter tirado mais algumas pessoas do inferno, do lago que arde com fogo. Quantas pessoas vão ser lançadas lá na perdição eterna e que de repente você poderia ter evitado, ou pelo menos poderíamos ter proclamado. No finalzinho daquele filme da lista de Schindler, o filme vale pelo final. No finalzinho, quando a guerra acaba, o Schindler tinha salvo, sei lá, um monte de judeus. E a partir daquele momento ele ia ser perseguido, ele estava falido, e agora ele ia ser perseguido. E ele vai se despedir, então, daqueles famílias e mais famílias de judeus que ele, por sua intervenção, acabou salvando de Auschwitz. Enquanto todo mundo estava alegre porque a guerra acabou e eles podiam voltar à sua vida, ele começou a ter uma crise de choro. Se você puder, assista o filme no finalzinho. Ele começa a ter uma crise de choro e ele começa a chorar dizendo assim, esse broche, um broche que ele tinha assim de ouro, um broche nazista, tudo. Esse broche, para que eu precisei desse broche? Esse broche eu podia ter salvo mais duas, eu podia ter comprado mais duas pessoas, eu podia ter salvo mais duas pessoas. Esse carro, para que eu preciso desse carro? Para que eu precisava desse carro agora? Com esse carro eu teria comprado mais 4. Ele começa a ter uma crise de choro. Porque ele começa a perceber que as pessoas foram para o trono, para o juízo do trono branco, e foram condenadas sem... E muitas delas poderiam talvez serem salvas, arrancadas. Quantas pessoas precisando de um bom testemunho, de um crente, de uma proclamação? Quantos missionários precisam ser levantados ainda? E quantos precisam? E nossas igrejas que têm dificuldade até de sustentar missionários. Mas quando Cristo voltar, vai ter choro, vai ter choro. Eu acho que eu vou chorar pensando, puxa, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter pregado mais, eu podia ter viajado mais, eu podia ter ensinado mais, eu podia ter feito mais live, eu podia ter escrito mais, eu podia. Choro. Graças a Deus. Aqui, versículo 4, bendito seja esse texto, que diz que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vem com seu bálsamo, com seu consolo, sua presença, seu amor, sua graça. E ele vai enxugar de nós as lágrimas. E diz o texto, a morte já não existirá. Já não haverá luto, não haverá Covid, peste, praga. Não haverá Covid-25, Covid-27, Covid-28, não haverá mais nem 19.
nem morte. Não haverá mais câncer, não haverá mais infarto, não haverá mais morte, separação, não haverá mais pranto, não haverá mais Buscopan, Buscofem, não haverá essas drogaiadas que tiram as dores, ou amenizam, ou sei lá o que. Não haverá dor de dente, não haverá mais dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Tudo que nós temos hoje, toda a história humana que nós temos hoje, toda a construção científica, militar, bélica, tecnológica, tudo passará. Chama aqui de primeiras coisas. As primeiras coisas passarão. Aquilo que não é eterno passará. Aquilo não passar. Acabou. Vai passar. Vai passar. E aquele que está sentado no trono disse, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, versículo 5, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o que nós estamos lendo aqui não é uma ficção, não é uma possibilidade, não. São palavras fiéis e verdadeiras. Quem falou é fiel para cumprir. E quem fala, fala com verdade. O Senhor faz tudo novo. E é para lá que aqueles que amam a Jesus, é para lá que você vai, é para lá que eu tenho que ir, e é para lá que nós vamos. Vamos quem? Diz o versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito. Preste atenção nessa expressão. Não é tudo se fará, não. Tudo está feito. Lembra quando Jesus diz lá no Evangelho? Na casa de meu pai há muitas moradas. Já está feito. Já está preparado. Não está em construção. Não vai ser construído. Já está. Aqui de novo. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Uau! Hoje nós falamos que somos filhos de Deus e o falamos pela fé e de fato já o somos. Mas aqui é como dizer assim, aqui é o abraço. Aqui não é mais pela fé. Fé, você sabe, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Mas aqui o fato é visto. Aqui não tem mais fé. Aqui é a constatação. Quem quiser, aberto, o Evangelho é a pregação da bênção, da vida, da graça. O Evangelho que pregamos, o Evangelho que proclamamos, é preciso entender, é a maior e melhor bênção possível. Alguém toma posse. Quando você entregou sua vida para Jesus, foi o melhor e o maior que você poderia fazer e participar. Você entregar sua vida ao Senhor Jesus é o melhor que eu posso te oferecer. Ele nos serei Deus, e ele, aquele que crê, aquele que bebe da fonte, aquele que bebe da graça, aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele,
ele me será filho. Essa é a descrição. No versículo 8, é a descrição de quem não pode ser filho. É a descrição de quem não é filho. Quanto, porém, e aí tem uma lista de gente que pratica isto, ou que vive isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Preste bem atenção. Paulo diz que todos nós fomos alguma coisa, nós somos ex alguma coisa, né? Alguns aqui já foram ex-impuros, mentirosos, ex-feiticeiros, ex-covardes, ex-praticantes de coisas abomináveis. Ex. Quando eu digo ex, significa praticou, pecou, errou, mas se arrependeu, mas foi até a cruz, mas pediu misericórdia, bateu no peito e disse: pecador, Senhor, pecador, pecador, pecador. Aqui ele não está falando de gente que cometeu esses pecados. Aqui está falando de gente que assume para si esses pecados. Porque uma coisa é você pecar, outra coisa é isso passar a ser essência sua, prática da sua vida. É você ser dominado por essas coisas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos dessas coisas. Mas tem gente que, por não se arrepender, por não reconhecer o seu pecado, por não correr para o Senhor, por não pedir misericórdia, por não chorar ao pé da cruz, por não reconhecer a sua mazela, por achar que está certo, por gostar disso, ele assume para si como essência. E aquele tipo de prática de vida, aquilo passa a ser uma definição da sua própria vida, da sua própria essência. Tem gente que matou e se arrependeu e mudou a vida. Mas tem gente que gosta do papel. Tem gente que já se corrompeu e depois se arrependeu. Mas tem gente que vende o seu lugar na fila. Tem gente que no Brasil, nessa época de Covid, com tanta maracutaia, e gente de colarinho branco, mas é corrupto em essência, que fica o tempo todo maquinando como é que ele pode levar vantagem. E aí você olha para determinadas pessoas e diz que aquela pessoa é um corrupto. Em essência. Tem gente que absorve isso. E para si não acha que alguém poderia perdoá-lo. Ou até acha que é legal. Gosta de viver, de levar vantagem. Lei do Gerson. Coisa que quiseram aplicar ao brasileiro. Não. Aqui está dizendo assim, quanto aos covardes. Quem são os covardes? Covarde é aquele que... Aqui é interessante ele começar com covardes, porque naquela época a igreja já estava passando por muita tribulação, perseguição. Gente que encostava o outro na parede e dizia lá, olha lá, diga, Cristo é Senhor ou César é Senhor?
César era o imperador romano, que gostava de se achar que era divino. Então uma frase é César é Kyrios, Senhor. Então a perguntinha era, César é Senhor ou Jesus é Senhor? Já naquela época havia esse confronto. Não é à toa que aqui nós lemos em Apocalipse que mesmo em face da vida, da morte, nós enfrentamos o diabo e as trevas e o mal e enfim, todas essas coisas, quando a gente mesmo em face da morte não ama a própria vida. Mas tem gente que em face da morte, em face das perseguições, em face sei lá, das tribulações, das angústias, negam a Jesus. Negam que ele é o seu Senhor, seu Rei, seu Salvador, misericordioso. Então, a esses, eles se acovardam. Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz lá, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. De covardia ele não nos deu. Quem tem o Espírito Santo não pode ter essa covardia. Gente que nega a Jesus na prática da sua vida. Gente que acha que Jesus não vai voltar. Aliás, tem crente que até espera que ele não volte mesmo. Que se voltar, tá ferrado. Você está pensando que está brincadeira comigo? Não, tô não. Olha Mateus 7. Em Mateus 7, Jesus, lá no finalzinho do Sermão do Monte, você sabe de cor esse texto, já citei várias vezes, mas é bom a gente ler. Se você puder, passa aí a Bíblia, vai lá. Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte. Olha o que está escrito lá. Olha o que está escrito lá. Dá até um tremor, dá um tremelique, dá um nervoso ler isso aqui. Diz assim... Muitos, versículo 22, muitos naquele dia é o dia, é o dia de Cristo, é o dia do Cordeiro. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, é Jesus dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É gente que se diz cristã, gente que se diz crente, gente que se diz, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é amor, Deus é joia, Deus é joinha. Mas que até trabalha para Deus, fala de Deus, prega, aqui diz que profetiza, faz milagres, expulsa demônios, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, é covarde, comete e pratica coisas abomináveis, impuros, assassinos, gente que se diz líder de igreja, que comete assassinato, gente que é líder e que é sujo, impuro. Impuro aqui, gente, é uma palavra para tudo quanto é tipo de pecado que você comete no corpo, de imoralidade. E aí vai de homossexualidade até fornicação. Pensa, tudo que você você pode fazer fora da fidelidade no casamento. A Bíblia chama isso de impureza, de sujeira. Né? No seu corpo. No seu corpo. Gente
que vai ouvir de Jesus nesse dia aqui, ó. Fora, et afora. Nunca vos conheci. Já pensou, querido? Já pensou, meu amado? Muita gente que frequenta igreja, líderes até. Nós temos que estar preparados, porque essas palavras, como diz o texto, são fiéis e verdadeiras. Quem está escrito no livro da vida, show. Quem não está escrito no livro da vida, uau. Quem persevera, aos covardes, os incrédulos, os que não têm fé. Sem fé é impossível vir a Deus. Sem fé é impossível. Interessante porque João começa com covardes, dando a ideia de gente que outrora confessava Jesus, gente que outrora caminhava com Deus e por circunstâncias difíceis da vida, provas, tribulações, seja lá o que for, perseguições, se acovardam, se intimidam. Sai de casa para ir no shopping, sai de casa para ir para a praia, mas não sai de casa para falar de Jesus para o vizinho, porque pode pegar Covid. Vá pro raio! Parece que os mais crentes são os médicos. Pelo menos os enfermeiros, os que estão trabalhando na área de saúde. Gente que pode fazer um monte de coisa, só não pode fazer nada para servir ao Senhor. Deus nos livre. Gente que vai além, que nega Jesus, que outrora caminhavam conosco. Gente que orava, gente que era de oração, gente que participava e de repente, sei lá, as circunstâncias, os prazeres desse mundo. Cria uma sensação no meio do povo, uma sensação de covardia. Então é interessante porque João começa com covarde, ele podia começar com incrédulos. Esse pessoal não crê em Deus, esse pessoal não crê em Jesus, esse pessoal gosta de ídolos, esse pessoal gosta de não sei o quê, esse pessoal não quer saber. Ele podia começar com os incrédulos, mas ele não começa com os incrédulos. Ele começa com aqueles que, se dizendo crédulos, são covardes. Covardes para confessar, covardes para servir, covardes para caminhar, covardes que mesmo em face da morte não amam. Aí ele fala dos incrédulos. Olha, os incrédulos são aqueles que não creem. Como eu era, como você era. Como eu era. Incrédulo. Como muitas pessoas estão em volta de nós. Agora, algumas pessoas são incrédulos e num determinado momento lhes abre os olhos da fé. Abre nossos olhos, Senhor. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Mas uma hora, eu diria, uma paulada celestial vem e o diabo cai por terra e a cegueira abre e as pessoas, uau, eu não compreendia, mas agora eu quero, eu compreendo. Como éramos nós. O pior pecado é a incredulidade. Você pode ser uma grande pessoa, boazinha, etc, etc. Mas se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, acabou. Sem fé é impossível amar, ou crer, ou ser salvo, ou ver a Deus. E fé, gente, por favor, fé não é a fé em si. Né? Você andar de avião, você tem que ter fé. Você entra no avião, que aquele troço mais pesado que o ar vai ficar no ar. É uma fé danada. Qualquer coisa tem que ter fé. Agora, tem gente que tem fé em ídolos, tem gente que tem fé em dinheiro, tem gente que tem fé em casas de religião, tem gente que tem fé em pastor, tem gente que tem fé em padre, tem gente que tem fé em santinho, tem gente que tem fé em um monte de coisa. Se não for fé em Jesus Cristo, essa fé não vale de nada. Ponto.
E a Bíblia chama isso de incredulidade. Você pode até dizer, nossa, mas eu conheço uma pessoa que ela tem tanta fé. Mas o que ela é? Não, ela é budista, ela é shintoísta, animista, ela é gente boa, não é nada, mas ela tem tanta fé. Fé não serve para nada, querida. Ela fede, só fede. Fede nada. Ou fede muito. Não resolve. A fé é em Jesus. A fé é nesta palavra que é fiel e verdadeira. Porque eu creio na palavra que é fiel e verdadeira, eu não pratico, eu não quero essas coisas. Deus não me deu espírito de covardia, Deus me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Ponto. Incrédulo? Não, eu quero ser crédulo, eu quero crer que Ele anda ao redor, que Ele me protege, que Ele me cerca, que Ele me livra, que Ele me guia, que a minha vida está contada, que eu sou dele e Ele é meu. Quero crer. Abomináveis, eu praticar coisas que trazem ao Senhor náusea, nojo. O que é abominação, gente? Abominação é tudo aquilo que causa nojo. Deus tem vontade de vomitar. E se você pegar na Bíblia, e eu não vou ter tempo para isso agora, você pode até pesquisar quantos versículos aparece a expressão abominável. Isso é abominação, isso é abominação, abominação ao Senhor. Isso significa, tem coisas que Deus gosta e tem coisas que Deus não gosta. Tem coisas que Deus se alegra e tem coisas que Deus abomina. E não adianta você achar que Deus tem que aceitar todas as coisas que você gosta. Não. Eu brinco com as pessoas. Eu digo para todo mundo. Eu detesto, eu odeio Giló. E eu acho que serve de ilustração. Eu falo isso de ilustração. Imagina se Deus detestasse Giló como eu detesto. E se você me convidasse para ir na sua casa para almoçar, se você fizesse Giló para mim, eu vou dizer uma coisa para você. Ainda mais eu agora com esse vídeo aqui. Se eu chego na sua casa e você fala assim, eu fiz um gilózinho pro senhor, que eu quero agradar o senhor, eu vou dizer assim, minha filha, agradar você não agrada. Eu posso até ser educado e dizer, eu não estou de jejum, eu não vou comer hoje, eu posso inventar alguma coisa. Mas agradar a mim não agradou. Tem coisas que Deus gosta e tem coisas que Deus, para ele, é igual Giló para mim. Abomina. A Bíblia, em Lucas 16, diz que maior alegria tem no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, de repente, Deus gosta de louvor, Deus gosta de coisas boas, Deus gosta de coisas certas, justas, honestas. Mas se tem uma coisa que Deus gosta, que Deus ama, é pecador arrependido. Pecador arrependido. Quando você se arrepende, ou quando você leva alguém ao arrependimento, quem ganha almas é sábio, diz a palavra, o Provérbios. Quem ganha alma é sábio. Por quê? Porque alegra o coração de Deus, alegra os céus. Porque só ganha almas quando alguém se arrepende, né? Quando alguém se reconhece, quando alguém diz, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Aí entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele. Então, coisa abominável, coisa que Deus detesta, eu não quero. Porque eu amo, eu quero fazer aquilo que lhe é agradável. Como se eu quero fazer aquilo que é agradável, eu serei assassino? Como é que eu vou odiar uma pessoa? Matar meu irmão? Sujeira? Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Como é que eu posso pegar o templo do Espírito Santo, diz Paulo aos Coríntios, como é que eu pego o templo do Espírito Santo e eu uno o templo do Espírito Santo com o templo do cão, de uma meretriz? Como é que eu posso forçar o Espírito Santo que habita em mim a se unir numa relação assim tão impura, tão suja? Como? Como é que eu vou ser idólatra? Se eu amo o Senhor, como é que eu vou ser feiticeiro? Quando eu era adolescente, eu participei de uma peça chamada A Bruxinha que Era Boa. Hoje é muito engraçado esse negócio de feitiçaria. Tenta passar as coisas como uma coisa muito gostosa, bonitinha. Tem que ficar perto das crianças, eu fico. Feitiçaria, gente. Obras de feitiçaria. De fazer o que é mal. Gente que não procura a vontade de Deus, nem se sujeitar à vontade de Deus. Idólatras. Idolatria, você sabe, querida, é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Ele é primeiro. Qualquer coisa que você coloca no lugar dele
é idolatria. Tem gente que o ídolo é uma imagem. Muitos. Tem aquelas imagens de escultura e beija, que negócio todo. Isso é idolatria. Não é veneração. É idolatria. Você tira Deus e bota essas coisas. Mas a idolatria também pode ser o dinheiro, a avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas também é idolatria. Os avarentos são idólatras, os avarentos não herdam o reino dos céus. E tem avarento rico, tio Patinhas, mas tem avarento pobre, né? Que crê mais na solução do dinheiro do que naquele que tudo pode. Como é que posso eu, que amo o Senhor, caminhar com isso? E todos os mentirosos, a parte que lhe cabe. Se Jesus é a verdade, e se o pai da mentira é o diabo, e é. Mentiroso significa, eu prefiro mais o diabo como pai do que Deus como pai. Agora há pouco, lembra? Versículo 7 diz assim, ó, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mentiroso é aquele que prefere andar com o diabo, sendo ele o seu pai, o seu mentor, do que dizer, Senhor Deus, eu quero caminhar contigo e na tua palavra fortalecer. Você pode não gostar disso. Então aqui, quem é que vai para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Esse lugar não é feito para homem, foi feito lá para a besta, para o dragão, para a serpente, essas coisas. Mas esses que amam mais a mentira, o pai da mentira, vão parar lá também. Porque na sua essência, não achou em si lugar de arrependimento, de perdão. Nunca quis beber da água da vida, nunca quis beber, nunca quis. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Pode ser o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Pode ser um assassino que na beira da morte ele clama e diz, pecador, misericórdia. Pode ser. A graça alcança, como alcançou a mim, alcançou você. Mas esses nem querem, nem sentem sede, nem sentem vontade, na sua essência se tornaram nulos em seu próprio entendimento. Pensando serem inteligentes, conhecedores do bem e do mal, se esqueceram daquele que tem a água da vida. O convite continua sendo colocado e expresso. Quem tem sede, venha a mim e beba. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Maranata. Breve, Cristo vem. Esteja preparado. Que Deus te abençoe. Esteja ágil, esteja convicto, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Vamos orar? Pai Santo, Pai de graça e de bondade, Senhor, a Tua graça me alcançou. Obrigado. A Tua graça nos alcançou. E a Tua graça está estendida, aberta a todo aquele que tiver sede. Senhor, se alguém que vai nos ouvir, está nos ouvindo agora, e tem sede, e ao mesmo tempo tem medo, insegurança, não tem certeza da vida eterna, Pai, Santo Espírito, visita nesse momento e mostra as tuas chagas, mostra tuas dores, mostra o que o Senhor fez por ele naquela cruz.
revela o teu amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque queremos estar contigo, onde o Senhor fará tudo novo. Oh, tudo novo. Ó Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Justiça, Senhor, só o Senhor, só contigo. Nós aguardamos esse bendito dia. Assim descansamos na tua provisão e clamamos: vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Abençoa cada um que nos ouve, abençoa cada casa, cada família, e estende a tua mão sobre nós. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que Deus te prepare para aquele glorioso dia onde Ele enxugará toda lágrima, toda lágrima. Deus te abençoe, querido. Ore por nós aqui no sul do Brasil. Ore pela missão Projeto Zero. Nós temos esse ano muitos desafios e eu queria que você orasse já de antemão pelo grande desafio que nós temos pela frente em São Francisco do Sul. E eu queria, mais na frente eu vou compartilhando mais coisas, mas eu já vai orando por essa cidade. Nós queremos abrir a igreja ali vai ser uma base missionária da missão Projeto Zero. Nós precisamos fazer uma reconstrução lá. Enfim, tem tanta coisa. Eu pedia que você orasse, pedindo a graça de Deus, o fortalecimento dele. Deus te abençoe e eu te convido a compartilhar. Se você acha que essa mensagem tem que ser ouvida por outros, compartilha nas tuas redes. Vai estar lá no YouTube também, é possível ouvir por lá. E, enfim, divulgue e deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. Fica na paz.